Então, bom dia oficial para todos nós, um bom dia para o pessoal que tem, que nos honra com a assistência, né, em lares, em pedidos de aqui estarem presentes e que acompanham, então, a mensagem doutrinária em seus lares. Então, agora a equipe do passe está chegando, eles estavam... que eles trazem junto a espiritualidade, então por isso que nós esperamos eles chegarem. Então agora eles chegaram, é sinal que a espiritualidade também está aqui presente, como sempre o fazem. Então vamos agora nos dedicar a nos conectarmos com esses benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, aqui se encontram presentes. Eles estão ao lado de cada um de nós. Eles nos abraçam carinhosamente. E nesse abraço carinhoso e fraterno, eles aproveitam para repletar os nossos corações e as nossas almas com as dúlcidas vibrações de paz, de harmonia e serenidade que nos chegam por intermédio deles, mas que são emitidas pelo doce amor do nosso querido Jesus. Os benfeitores, então, na condição de intermediários, compartilham conosco esses fluidos, essas energias que, ao mesmo tempo, são refazentes, nos ajudam a refazer dos desgastes que a vida do cotidiano nos impõe. Então ajuda a nos refazermos desses desgastes, mas também são balsâmicas, porque buscam nos socorrer em nossas necessidades, em nossas dificuldades, em nossas incertezas. E com essas vibrações agora, pulsando em nossos corações, encontramos maior facilidade de nos conectarmos a Jesus. Imaginando Jesus diante de nós, iniciamos louvando o Mestre Jesus, o vosso nome, os vossos ensinamentos, mas principalmente os vossos exemplos, que tomamos como balizas a iluminar o nosso caminho. Aproveitamos, Senhor, a oportunidade para manifestar a nossa gratidão. Gratidão por essa oportunidade bendita. Oportunidade onde, ao menos uma vez por semana, Senhor, temos a capacidade de conectarmos-nos com o vosso amor que nos ampara. Rogamos, Senhor, as vossas bênçãos a envolver o esforço que estamos fazendo no sentido de transformar o conhecimento aqui adquirido em ferramentas no processo de transformação moral. Abençoa, Senhor, os benfeitores espirituais que em vosso nome nos amparam, eles nos assistem, eles nos inspiram e eles, acima de tudo, nos socorrem em nossas necessidades e em vosso nome protegem a todos nós. Em caráter especial, Senhor, rogamos as vossas bênçãos a envolver a nossa querida Susana, que traz hoje a responsabilidade de compartilhar conosco a interpretação dos vossos ensinamentos. Luariza-lhe a alma, o coração, a mente e principalmente dilata a nossa capacidade de compreensão para que melhor e mais facilmente possamos compreender e assimilar a mensagem que em vosso nome é colocada hoje para todos nós. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então vamos lá. Bom dia a todos. Para mim é sempre uma felicidade enorme estar aqui, né? Essa casa que 40 anos atrás me acolheu com tanto carinho, né? Quando eu comecei a descobrir o Espiritismo, né? Da evangelização infantil, eu sempre
É sempre uma delícia voltar nessa casa. Amigos queridos, né, Cleusa? Temos amigos assim do coração, de muito tempo. Então, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje é o trabalhador divino. Então, começa com versículo 3, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, de uma fala de João Batista. Então, João Batista estava pregando no Jordão e começa a falar sobre Jesus, né? Ele antecipa o que seria a vinda do Mestre. E ele diz: eu, na verdade, vos batizo em água, mas virá outro mais forte do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia dos seus calçados. Ele vos batizará em virtude do Espírito Santo e no fogo. E ele continua: cuja pá está na sua mão, e limpará a sua eira, recolherá o trigo do seu celeiro, e queimará as palhas num fogo que nunca se apaga. Então, a primeira coisa que é interessante a gente observar é o seguinte: ele está falando para o povo da vinda de Jesus, né? E se a gente for ver nas antigas escrituras judaicas e tudo, né? Jesus aparecia assim, como um mensageiro num carro de glórias, né? Então, de primeira, assim, a gente pode imaginar, né, que se João Batista fosse falar de Jesus, ele falaria de alguém, né, como um rei, como o mestre, como, né, que é o que a gente imagina que ele teria falado. É o que se esperava, né? Não. Ele fala de um trabalhador. Alguma coisa simples, né? Que pode parecer, assim, de primeiro um negócio tão... Puxa, não fala do grande mestre, da luz divina. Não. Ele fala de um trabalhador, né? E é interessante, né, que se a gente for ver os ensinamentos de Jesus, ele mesmo, né, quando ele salva, tem a história do paralítico de Betesda, que ele foi curado num sábado por Jesus, né? E aí os homens da lei da época, né, vem falar para Jesus: nossa, mas sábado é um dia santo e você resolveu trabalhar no sábado. E ele diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então a gente vê que isso foi talvez a coisa primordial, né, de Jesus, o trabalho, né? Obrigada. Tanto é que ele foi o grande trabalhador, né? É interessante que ele coloca aqui como trabalhador divino, né? O trabalhador de Deus, porque foi ele, a formação do planeta Terra se deve a Jesus. Então, desde o início, ele foi o grande trabalhador, né? Ele foi o trabalhador que construiu o nosso planeta. Então, se a gente pode pensar num atributo para Jesus, é o trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, quando a gente pega essa frase, né? Cuja pá está em sua mão, limpará a sua eira, recolherá o trigo do seu celeiro e queimará as palhas num fogo que nunca se apaga. João Batista traz uma coisa assim bem do dia a dia do povo, né? Bem singela. Ele faz uma comparação muito singela. Então, a primeira coisa, ele é aquele que tem a pá na sua mão. Então, ele é o grande lavrador, né? Ele é o que vai limpar o caminho, ele é o que vai limpar a eira. Para quem não sabe, o que é a eira? A eira é um local de terra batida, onde se fazia a separação dos grãos, do trigo, a limpeza, né? Isso é a eira. A gente até tem um termo aqui no Brasil, né? Que a pessoa não tem eira nem beira, né? Vocês já ouviram isso, né?
Então, a beira é um negócio que vai em cima do telhado, assim, é um enfeite no telhado. Então, para dizer que a pessoa era muito pobre, ela não tinha nem o pátio para fazer a limpeza e nem o negócio no teto. Então, ela não tinha nem eira nem beira, né? Ela não tinha uma casa grande que tinha esse negócio no teto e nem esse pátio para fazer a separação dos grãos. Então, ele vem limpar, né? Ele vem cuidar dessa eira, desse local de terra batida. E ele vai fazer o quê? Ele vai separar o trigo da palha. Então, o trigo, o que é o trigo? O trigo é o bom grão, né? O trigo são as boas ações, o trigo são as bem-aventuranças, as virtudes. Esse é o trigo, né? O que a gente tem de bom é o trigo. E a palha é aquilo que não serve, né? Aquilo que a gente tem que retirar e jogar fora. Então, são os vícios, né? São essas questões. Então, ele não só iniciou o trabalho na terra, como até hoje ele continua fazendo essa limpeza, né? Por quem? Por nós. Ele continua nos auxiliando a fazer essa divisão do joio e o trigo, ou da palha e do trigo, né? Daquilo que são virtudes, daquilo que são características ou vícios que a gente poderia retirar. E aí é interessante, toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu pego um monte de gente que fala mais ou menos a mesma coisa para a gente ver, né, se tem alguma coisa interessante. E o Arthur Valadares, ele tem essa palestra muito bonita, por sinal, ele fala muito bem, o Arthur Valadares, e aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, né? Como é que ele faz essa separação do trigo e da palha, né? Então, ele faria, por exemplo, o seguinte: a gente tem um desafeto do passado. O que ele faz? Ele faz que na nossa próxima encarnação a gente venha na família desse desafeto, com o esquecimento daquilo que aconteceu anteriormente. Para quê? Para que a gente possa angariar condições pessoais de evolução, devia conseguir amar esse desafeto, né? Isso ele está fazendo o quê com isso? Ele está mostrando para a gente quem é o trigo, quem é o grão, quem é aquilo que nos alimenta, né? E como é que ele faz, então, para queimar isso tudo? E aí, essa parte que eu gostei muito do Arthur Valadares, foi o único que falou isso, de todas as palestras que eu ouvi sobre esse assunto, né? Que ele diz que ele traz o fogo, esse fogo que nunca se apaga, é o fogo da nossa consciência. Achei muito interessante, muito bonita essa forma dele caracterizar, né? Porque a gente pensa no fogo como fogo eterno, né? Então ele vai separar o bom do ruim, nos jogando para o fogo eterno, né? Quando a gente pensa em fogo, a gente pensa numa coisa assim, né? Não, ele fala o fogo da nossa consciência, olha que bonito, né? Então ele diz o seguinte, que quando a gente tiver com a nossa consciência tranquila, né? Esse fogo vai ter conseguido queimar toda a palha, todos os nossos vícios, todas aquelas coisas que a gente não quer mais para a gente, né? E aí a gente vai evoluir. Mas esse fogo nunca se apaga, porque ele é a nossa consciência. Achei muito bonita essa visão do Arthur Valadares. Foi a colocação mais interessante que ele coloca aqui, né? Então, a gente vê que, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar nisso é que é o seguinte: Jesus ainda trabalha por nós. Ele ainda nos auxilia a separar o trigo da palha, né? Ele ainda nos fortifica para que a gente tenha condição, com a nossa consciência, com a nossa evolução, poder queimar a palha e ficar só com o trigo, né? É isso que a gente espera da evolução, que a gente consiga diferenciar, né? Diferenciar o joio do trigo é difícil, mas que a gente consiga diferenciar o que é verdadeiramente uma evolução, né? Do que já foi no passado um vício e às vezes a gente traz ele ainda e não enxerga
muito bem o que está acontecendo, né? Então ele continua entregando o bom grão e purificando os detritos que se encontram na terra. Então, eu acho que a gente está vivendo uma época, agora todo mundo sabe disso, né? Em que, acho que por causa da mídia, essas coisas todas, tanta coisa tem aparecido que a gente fica assim meio estarrecido, né? A gente fala assim, nossa, a gente acha que o mundo está melhorando e está piorando. Não é que o mundo está piorando, o mundo já foi muito pior do que isso, né? É claro que a primeira coisa a gente tem que lembrar das mídias sociais que antigamente não tinham, então muita coisa que a gente não sabia antigamente, hoje em dia se sabe, né? Muita coisa que ficava no anonimato, hoje em dia não fica mais no anonimato e a gente escuta. Mas uma outra coisa é, como é que a gente vai conseguir queimar essa palha, queimar esses detritos, se eles não aparecerem? Né? Então, ele continua purificando, retirando esses detritos do planeta Terra. Né? Então, essa é a continuação. E é claro que existe a parte do planeta e existe a nossa parte também. Né? Acho que nunca nós tivemos numa fase em que tantas pessoas buscaram a modificação. Né? Porque eu acho que a gente vê tudo isso no mundo e fala assim, meu Deus do céu, eu não quero me tornar isso, né? Nunca na vida, eu quero ser alguma coisa diferente. Então eu acho que nunca foi assim, tão grande, né? E aí tem uma história bonitinha do Chico, que foi até o Arthur Valadares que contou também. Diz que o Jerônimo Mendonça, uma vez, que é mineiro também, né? Foi visitar o Chico, e aí na hora de ir embora, ele falou para o Chico, tchau Chico, muita paz. E aí o Chico respondeu para ele assim, corta o Z, porque se você fala paz e você corta o Z, quer dizer muita pá, né? Muito trabalho. Eu achei tão bonitinha essa história, né? Que o Chico fala isso, né? Que é da paz, é do trabalho que decorre a nossa paz interior, né? Não é da inércia, não é do esperar, né? Que aqueles que falam assim, quando eu for um espírito superior eu vou para o paraíso e aí eu vou ficar lá fazendo nada. Nossa, como sim, né? Quanto mais superior é o espírito, menos férias ele tira. Vocês sabem que foi engraçado? A gente lá na nossa casa, a gente tem uma mediúnica, né? E aí voltamos de férias, estávamos eu lá na nossa mediúnica, aí chegou um espírito muito bravo comigo. Ele falou para mim assim, escuta, eu vim aqui e você não estava. Eu falei, nossa, quando que você veio aqui que eu não estava? Agora, essa semana. Eu falei, mas eu estava de férias. Eu falei para ele, porque a gente tira férias, né? Aí ele falou assim, e vocês tiram férias? Eu falei, uai, eu estou encarnada, eu não posso ficar sem tirar férias, eu preciso tirar umas fériasinhas, né? Eu falei assim, mas você não olhou direito, porque olha quanta gente tinha na casa para te atender. E é claro, a casa estava cheia de espíritos que estavam lá, trabalhando com a gente na mediúnica. Aí ele parou e falou assim, é verdade, né? Aí eu falei para eles assim, a gente tira férias, eles não. Eu falei, eles não tiram, eles ficam aqui, então a gente pode tirar férias da mediúnica. Mas eles estão lá trabalhando. Aí ele falou para mim, ele falou assim, eu fui bobo, né? Eu queria falar. Eu falei, pode vir sempre que você quiser, não precisa ser na quarta-feira. Pode vir sempre que você precisar conversar com alguém, sempre vai ter alguém aqui para te atender. Né? Porque o espírito superior não tira férias. Né? Ele não tem preguiça, não tem jeito. E quanto mais superior o espírito, menos ele descansa. Porque ele não tem essa necessidade. Isso é uma necessidade nossa, né? Ele não tem. Ele está tão pleno que ele não tem nem cansaço mental, nem físico, nem espiritual, nem cansaço algum, né? Então, foi interessante isso. E aí, no livro Pensamento e Vida, ainda do Emmanuel, no capítulo 7, ele faz uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala sobre o trabalho, e ele fala dos tipos de trabalho. Achei bem interessante. Então, ele diz que a gente tem 3 tipos de trabalho. O trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. Tá? Então, o trabalho obrigação, todo mundo aqui já sabe qual é, né? É aquele que a gente tem para poder pagar boleto. É esse mesmo. Então, é assim, é o nosso trabalho que
Tem pessoas, e eu me coloco dentro dessas pessoas, que tiveram a sorte de trabalhar com alguma coisa que ama. Eu sou professora, eu amo dar aula, amo dar aula. Então, eu tive a sorte de trabalhar como professora, né? Dou aula há 34 anos no ensino superior. Então, assim, para mim é uma delícia dar aula, né? Tanto é que eu sempre falo, quando a gente vai subindo na carreira, né, você começa a pegar coisa de gerencial, de gerência, de coordenação. Eu falava, não, gente, me esquece dentro da sala de aula, não me procura não para fazer coisa administrativa. Eu gosto é de dar aula, né? Agora, é claro, a gente sabe que tem um monte de pessoas que, infelizmente, não aconteceu isso. Ou seja, queriam ir para uma área, não puderam, porque, ou não puderam estudar, ou porque não tiveram a condição. Não tem problema, né? O que a gente não pode, acredito eu, nessa questão do trabalho-obrigação, é fazer alguma coisa que vá contra aquilo que a gente acredita, contra os nossos princípios. Tá? Eu vou contar uma história aqui, que essa, para mim, é a que mais caracteriza isso. Na década de 80, existia uma empresa, quem for assim da minha idade vai lembrar, que se chamava Ingesa. Ingesa era uma empresa bélica. Eles faziam carros, transportes bélicos, né? O mais famoso deles é um tanque de guerra que se chamava Urutu. Não sei se vocês lembram disso, né? Os mais velhos é capaz que lembrem. Na década de 90 ela faliu, não teve mais, né? Mas assim, eu sou engenheira, então naquela época os engenheiros eram doidos para trabalhar na Ingesa, porque a Ingesa fazia tanque de guerra. E tinha, eu acho que era o Cascavel e o Urutu, se eu não me engano. Tinha um outro também que era o Osório, né, Guilherme? O Osório, eles tinham uns 3 tanques de guerra, assim. E, assim, os engenheiros eram doidos para trabalhar na Ingesa. E eu tenho vários amigos que trabalharam na Ingesa, vários, né? Eu tenho um até, amigo querido, assim, que ele foi um dos desenvolvedores do Urutu. E ele chegou a ficar quase um ano na Arábia Saudita vendendo esse bendito desses tanques para os sauditas lá, para os sheiks árabes e tal. Então, primeira coisa, eu já tive esperança de trabalhar na Ingesa? Não. Não quero trabalhar numa indústria bélica. Isso é meu. Eu vou trabalhar num projeto que amanhã eu sei que ele vai destruir um país, matar pessoas. Isso vai contra o que eu acredito, né? Eu nunca conseguiria. Então, já tive vontade, nem na CBC, nada. Nunca tive vontade, apesar de ser engenheira, de ser uma área interessante, nunca tive vontade de trabalhar aí. Mas eu tenho vários amigos que trabalharam. Até aí, mesmo esse amigo que foi lá para a Arábia Saudita com Urutu e tudo, eu tinha os meus senões quanto a isso. Eu falava, puxa vida, né? Como é que uma pessoa consegue trabalhar nessa área? Mas eu tive especificamente um amigo que esse eu nunca consegui entender. A mãe dele tinha o número de Auschwitz escrito no braço. Ela era polonesa da Segunda Guerra e ele trabalhava na Ingesa, né? Ela morreu sem saber que o filho trabalhava na Ingesa. E eu olhava para ele e eu falava assim, não te dói nada dentro? Desculpa, né? Eu sou julgadora até não poder mais, né? Esse é o meu grande problema. Eu julgo antes de pensar no que eu estou fazendo, né? Cada um aqui tem o seu grande problema. O meu é julgar. Meu Deus do céu, quando eu vejo, já estou julgando. Aí eu paro e falo assim, Suzana, você é espírita, 40 anos, para de julgar. Mas na hora eu já julguei, entendeu? E eu falava para ele, não dói nada dentro de você? Ele falava, não, serviço como outro qualquer. Então tá, né? O que eu vou fazer? A pessoa não sente aquilo que eu sinto. E comigo aconteceu uma outra situação, para a gente ver o reverso da moeda, né? Comigo e com o Gui. A gente, há uns 20 anos atrás, a gente teve um projeto junto com a Polícia Militar. Foi até o Edinho e tudo, estava junto e tal. A Polícia Militar, eles tinham colete à prova de bala, que é feito de Kevlar, né? Que é uma fibra especial para proteção balística. E esses coletes à prova de bala tinham um tempo de vida curto. Então, eles, em 5 anos,
não se podia mais usar esse colete. E um dos problemas que eles tinham é como descartar esse colete, o que fazer com esse Kevlar, que é um produto muito caro e tal. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer a proteção balística, não chegava a ser uma blindagem, porque para ser uma blindagem tem toda uma questão lá, mas era uma proteção balística. O que eles queriam? Eles queriam pegar esse Kevlar e que a gente conseguisse fazer um projeto para colocar nas portas das viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para conseguir proteger alguma coisa esse pessoal. E lá fomos nós fazer, trabalhamos bastante tempo, né, nisso, Gui, acho que uns 5 anos, foi mais ou menos, uns 5 ou 6 anos. Então, a gente pegava, eles traziam os coletes lá para a faculdade, a gente descaracterizava o colete. Então, o pessoal até brincava que era polícia entrando, polícia saindo. De vez em quando a secretária me ligava e falava assim, professora, a polícia está aí atrás da senhora. Eu falava, não, calma, não é bem assim que funciona. A polícia está aí atrás da senhora. Bom, muito bem, e conseguimos fazer lá o projeto. A questão só é o seguinte, tem que fazer os testes balísticos. E os testes balísticos, a Polícia Militar tem um quartel na Luz, que é onde tem toda a parte de manutenção. Então, eles fazem manutenção de arma, eles fazem manutenção de um monte de coisa. E eles têm lá, então, os testes balísticos, que são todo em cima de 1 bilhão de normas e tá. Então, não sei se vocês já viram, tem aqui onde tem lança o projétil, então a gente mede a velocidade do projétil, aí tem uma gelatina balística no meio do caminho. Bom, tem toda uma parafernália lá que nós não tínhamos na faculdade, nem temos até hoje, que a gente fazia lá na Polícia Militar. Bom, primeira coisa, para mim foi difícil esse trabalho. Por quê? Meu pai e minha mãe também viveram a Segunda Guerra na Itália. E as histórias que eu tenho não são histórias boas, são histórias doídas, né? Então, trabalhar com arma não é uma coisa que eu fico muito à vontade. Mas o objetivo era nobre, vamos lá, né? Muito bem. E o local onde se fazia esses testes balísticos era lá embaixo, num porão, lá no coisa. E aquilo fazia um barulho. Aquilo me dava um mal-estar. Eu me lembro que tinha um sargento lá, ele falava assim, a senhora não gosta, né, doutora, Eu falei, não gosto. Não gosto de bala, não gosto de arma, não gosto de barulho de arma, não gosto de nada disso. Isso tudo me incomoda, assim, de sobremaneira. Então, normalmente, o que acontecia? Eu ficava com o ouvido tampado, o olho fechado, esperando atirar, e quando atirava eu pulava. Parecia uma idiota, né, mas eu não conseguia, era mais forte do que eu. Muito bem, e a gente fazia isso com portas, eram portas daquele... Era Corsa, né, Gui? Nem me lembro que carro que era. Eles disponibilizaram várias portas para a gente lá, nem me lembro mais que porta que era. Bom, então, normalmente era um tal de carrega a porta para cima, carrega a porta para baixo, carrega a porta para tudo quanto era canto. E quem fazia isso, que carregava a porta para a gente para cima e para baixo, era um soldado novinho. Uma carinha de menino ele tinha, né? Eu acho que ele era mais baixo que eu, para ter uma ideia, tão pequenininho. Ele fazia uma força para carregar aquela porta para cima e para baixo. Aí um dia eu me lembro que eu olhei para ele e falei assim, você não me aguenta mais aqui, né? Falei para ele, você já está querendo que eu vá me embora daqui, porque você ficar carregando porta para cima e para baixo é uma maldade, né? Ele olhou bem sério para minha cara e falou assim, olha, doutora, só de saber que um dia eu vou me agachar atrás dessa porta e eu não vou ser baleado, eu levo essa porta para a senhora até o inferno. Gente, daquele dia em diante, pode atirar com fuzil, não me afeta. Eu trabalhei 5 anos ali com arma, com bala, com porta, com tudo. Nada. Porque toda vez que eu ia ficar incomodada, eu lembrava do menino. Eu falava assim, meu Deus, ele falou, eu levo essa porta para o inferno, se a senhora quiser. Né? Então, olha a diferença. Né? Conseguimos, né, para a gente falar o fim da história, segurou 38, segurou 9 milímetros, para quem conhece a arma, né? Claro que não segurou fuzil, mas segurou. Então, quer dizer, saber que por aquilo que eu fiz, tem alguém que se abaixa atrás de uma porta e não toma um tiro, eu escuto a bala que for, não tem problema nenhum. Né? Isso para mostrar o quê? Que mesmo no trabalho obrigação, a gente pode fazer a diferença. Sempre, sempre. Né? A gente não tem que fazer do trabalho obrigação uma coisa que nos entristece e entristece o próximo.
né? Eu tenho um colega de trabalho que a gente fala para ele assim, bom dia, Marcelo, tudo bem? Ele fala assim, bom dia por quê? Gente, mas bom dia por quê? Porque o dia tá bom, uai, né? Não tá bom? Para ele o dia tá sempre ruim, né? Me falaram esses dias, nossa, Suzana, você dá aula há 34 anos, né? A juventude mudou tanto. Até tem um aluno meu aqui que ele escapou, não sei onde é que ele foi parar, mas ele estava aí, né? Ele estava aí. E, nossa, Suzana, você dá aula há tanto tempo, tal. Os alunos não te enchem? Não. Eu adoro os alunos. Se não for assim, tenho que trabalhar em outra coisa, né? E eu não sou santa, não é porque eu adoro aluno que eu sou santa, eu sou terrível, né? É só perguntar para os meus alunos se eu não sou terrível, eu sou terrível. Mas eu adoro os meus alunos. Então, assim, a gente tem que adorar o que faz. E, se não pode adorar, porque está numa situação de vida que tem que trabalhar, não estou no trabalho que eu amo, então, transforme esse trabalho em alguma coisa que te dignifique, né? Não que te diminua, porque senão a gente não vai ter serventia nenhuma nesse trabalho, nem para a gente e nem para o próximo. E o trabalho-ação e o trabalho-serviço também ele colocou de uma forma bem interessante, Emmanuel coloca ali, né? Então ele coloca, para a gente fazer um resumo assim, o trabalho-ação é aquele que transforma o ambiente, mas não transforma o trabalhador, tá? Então, é aquela pessoa, por exemplo, que é muito comum, né? Que ela quer modificar o mundo, mas ela mesma não se modifica, né? Então, a gente tem isso em todos os lugares do mundo, né? Aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, fulano, hein? Você viu o que ele aprontou? E ele é palestrante, ele vai lá na frente, ele fala bonito. Mas quando ele sai lá fora, aí eu costumo dizer, graças a Deus que é espírita, né? Se não fosse espírito católico ou religioso, acreditasse em alguma coisa, vai saber Deus o que ele estava aprontando, né? Mas é aquele assim, que ele quer transformar o ambiente. Ou então aqueles políticos que falam muito de educação, mas eles mesmos não querem se educar, né? Então, isso é um trabalho-ação, né? Normalmente a pessoa faz isso de tentar modificar o ambiente por causa de status, de fama, de reconhecimento, né? Mas não efetivamente porque ela quer se modificar, né? É mais fácil a gente mudar o mundo, né? Eu estava vendo uma psicóloga outro dia falando que a gente consegue separar dois tipos de pessoas, né? Aquelas que querem realmente mudar o mundo. Elas querem mudar o mundo, elas entram na política, elas entram nas ONGs, elas são aquelas que gritam, elas não sei o que lá, mas quando você vai ver, elas mesmos não querem se modificar. Elas querem que o mundo se modifique para que ela possa se encaixar dentro do mundo, né? E existem as outras pessoas que são quietas, elas são mais discretas. Elas acreditam o seguinte, que se elas se modificarem, a modificação delas consegue modificar o mundo. Achei muito interessante essa postura dessa psicóloga, né? E a gente vê muita gente assim, né? Aquela pessoa que é quietinha, na dela, e você vai olhar e fala assim, nossa, essa pessoa faz tanta coisa, trabalha em ONG, faz isso, faz aquilo, a gente nem sabe. Ela não grita, ela fala baixinho, né? Ela não precisa dizer o que ela faz, porque ela tenta se modificar para partir da sua modificação, aí modificar o mundo. Então, esse é o trabalho-ação e o trabalho-serviço. E ontem uma amiga, acho que ela não está aqui, a Cris falou que vinha, mas não está. A Cris não está aí? Não está aí. Uma amiga ontem no curso lá do nosso centro, ela falou assim, Suzana, e tem também o trabalho pronto. Eu falei, trabalho pronto? O que é isso? É aquele trabalho assim, que um fez, está prontinho. Aí chega aquele trabalhador e fala assim, mas isso não está bem feito. Eu teria feito diferente, mas ele não fez nada, né? Ele deixou o outro fazer tudo e chegou lá para reclamar do serviço do outro. Tem esse trabalho também. O Emmanuel não levou isso em consideração, mas existe esse trabalho também. Em casa, no centro espírita, em todo lugar, né? Aquela pessoa que não quer fazer nada, mas quer falar que o trabalho do outro está mal feito. Tem esse também, né? A Cris que falou isso. É o trabalho pronto, né? Então, é aquele trabalho que já tá pronto. E na psicologia, quando a gente olha a questão trabalho,
com os olhos da psicologia, é bem interessante. Na Universidade de Oxford, eles têm uma equipe de psicólogos que lida muito com essa questão de felicidade, né? Eles têm até um questionário famoso, que é o questionário de felicidade de Oxford, né? Ele chama Happiness Inventory, né? Que é Oxford Happiness Inventory. É um questionário para conseguir caracterizar, por exemplo, mesmo isso falando dentro de empresas, né? Então, vocês já devem ter visto, a Exame faz muito isso. Quais são as melhores empresas para se trabalhar no Brasil? Né? Como é que eles descobrem quais são as melhores empresas para se trabalhar em algum lugar? Porque já existe um questionário, esse é de Oxford, famoso, e que você caracteriza vários aspectos dentro do trabalho para você ver se a pessoa é feliz ou não. Muito bem, e dentro desses questionários aí, tem vários artigos, né? Artigos de revistas científicas, de psicologia. Então, eu peguei alguns aqui, né? Então, a revista de psicologia é a Organização do Trabalho, né? Que fala trabalho significativo e felicidade humana. Tem outros aqui sobre voluntariado, da revista Social Science and Medicine, né? Que fala explorando a relação entre saúde cognitiva e física com o voluntariado. Então, eles lidam muito com essa questão de como é que é o trabalho, né? Como é que as pessoas interagem com o trabalho. E aí, ele faz uma das questões que eu achei muito legal, é o seguinte, para a gente refletir um pouquinho. Se hoje você ganhasse na loteria, sei lá quantos bilhões aí, tá? Não precisasse pensar em dinheiro nunca mais na vida, nem você, nem seu filho, nem seu neto. O que você faria em relação ao trabalho que você executa hoje? E aí, gente, a gente pode pensar em qualquer trabalho, tá? Pode pensar no trabalho que eu executo na minha empresa, na faculdade, no hospital, sei lá onde, e o trabalho que eu executo no centro. Abram aí, tá? Eu tenho certeza que 80% do pessoal que está aqui fala assim, mas eu não voltava para aquela empresa nem matando, não é? Eu não voltava. Muito bem, só que 80% das pessoas consultadas respondeu que trabalharia mesmo assim, mas sob condições diferentes. Ninguém falou, eu vou deitar e vou para a praia, vou ficar na praia o resto da minha vida. 80% das pessoas falou que trabalharia, né? Por quê? De novo, vou voltar lá para aquela questão, né? Porque é o trabalho que nos traz paz. É o trabalho que mostra para a gente que a gente pode mudar esse mundo. Que trabalho? Pode ser o trabalho obrigação, né? Como diz o Emmanuel, e pode ser o trabalho serviço. É ele que vai mostrar para a gente para que a gente veio, né? Do que a gente é feito. Então, no final, 80% disse, eu continuaria trabalhando. Né? E eu também me fiz essa pergunta. Eu, por sorte, gente, eu ainda falei assim, eu continuava dando aula. É claro que eu já estou caducando agora. Imagina daqui com 80 anos, aí os meus alunos eu vou olhar para a cara, eu já falo hoje, né? Você quem é mesmo? Qual é mesmo o seu nome? Eu tenho mais uns 34 anos de magistério, né? Então eu já não lembro mais quem é quem. Esqueço o nome de todo mundo, né? Quando eu tiver 80, então, eu não vou saber nem que sala que eu estou entrando. Vou dar aula de uma coisa na outra. Então, eles que vão ter que me aguentar. Mas eu gostaria de continuar. Dando aula, eu gostaria. Se eu tiver com a cabeça boa, eu gostaria. Né? Não consigo me ver deitada em berço esplêndido. Isso eu não consigo. E tem um outro artigo que eu achei muito legal. Eu peguei esse artigo, que foi feito especificamente com os idosos do Irã. Mas dentro desse artigo, como referência, a gente encontra... É um artigo de revisão, né? A gente encontra quase 80 artigos da mesma área falando do trabalho voluntário do idoso. Eu achei muito interessante isso, porque
Quando a gente pensa em trabalhar, o exemplo que eu dei agora, né? Se agora com 60 eu já sou atrapalhada, com 80 meus alunos vão querer me jogar fora da sala, né? Porque não tem o que fazer, não tenho mais condição de dar aula, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar? Eu vou cuidar de neto? Se Deus quiser, vou. Mas eu vou cuidar de neto? Posso cuidar de neto também, claro, vai ser uma delícia. Mas e o que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer o trabalho voluntário, que eu já faço, mas vou continuar fazendo, né? E aí, eles fizeram uma avaliação desse trabalho especificamente do Irã, mas depois tem outros tantos trabalhos falando sobre a mesma coisa, sobre os idosos acima de 60 que fazem trabalho voluntário. Vamos lá. A participação do voluntariado acima de 60 anos, ela está diretamente, significativamente relacionada à melhora do funcionamento cognitivo, aptidão física e qualidade de vida. A participação no voluntariado está inversamente relacionada à ansiedade, insônia, depressão e disfunção social. O que isso quer dizer? Quer dizer que o idoso que se propõe a fazer o trabalho voluntário, ele tem menos ansiedade, ele tem menos insônia, ele tem uma condição de vida melhor, tá? Do que o idoso que, é claro, gente, vamos lá, temos idosos que têm problemas físicos, que não vão poder levantar, não é desses que a gente está falando, claro. Mas daquele idoso que tem condição, que se sente bem, né? Ele está diretamente relacionado, ou seja, aumenta a qualidade de vida, o funcionamento cognitivo e a aptidão física, mesmo naqueles que não fazem uso de ginástica ou nada disso. Então, olha que interessante. O trabalho é aquele realmente que vai fazer com que a gente melhore em todos os aspectos. E aí é interessante que, assim, aí eles fazem também uma outra avaliação que eu também achei muito legal. O trabalho voluntário pode ser trabalho, qualquer um voluntário, né? Pode ser trabalho voluntário numa ONG, qualquer coisa. Mas o trabalho religioso é o mais significativo. Por quê? Porque eles sentem efetivamente que, além de estar transformando o mundo, eles também estão se transformando. Então, não é o trabalho ação, que também é importante, claro, mas é o trabalho serviço que o Emmanuel falou, né? Ou seja, eles sentem que, além de fazer alguma transformação no ambiente, eles estão transformando a si próprios, né? Então, olha que interessante. Isso são estudos científicos, gente. Isso está em revistas científicas, tá? Revistas de medicina, revistas de psicologia, ou seja, são estudos científicos. E aí, para a gente terminar, eu faço yoga já há muitos anos, gosto muito de yoga, e eu não sei se vocês sabem, mas o yoga, na verdade, ele lida muito com a parte de psicologia. A gente fala da psicologia do yoga, né? Quem imagina que o yoga é uma atividade física, está enganado, ele não tem nada de atividade física. Atividade física é uma das vertentes ali do yoga, né? Mas o yoga é muito acima disso. Muito bem. E no Kriya Yoga, que é o yoga da ação, a gente tem o Ashtanga Yoga, que é bom, mas são os livros do yoga, né? Que são os livros védicos, antigos e tal. E ele diz que a gente tem 3 pilares para a evolução do ser humano, né? Esses 3 pilares são Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Então vamos lá. O que é tapas? Tapas é disciplina, esforço e persistência. Ou seja, se a gente não tem o trabalho, o esforço, a persistência, a gente não tem a evolução. Esse é o primeiro da trilogia ali, né? O segundo, Swadhyaya. Swadhyaya é o autoconhecimento. É aquilo que a gente tem que ter para a gente conseguir separar o bom grão da palha.
né? Então, o autoconhecimento é imprescindível. Se a gente não tem o autoconhecimento, não adianta a gente ter o esforço, porque a gente vai estar trabalhando numa seara ali que é infrutífera para a nossa evolução. A gente tem que saber quem somos, o que precisamos mudar, o que nós temos de palha, o que nós temos de trigo dentro de nós, como que nós vamos queimar essa palha, né? Sem isso, não adianta. Não adianta ter esforço, não adianta ter trabalho, não adianta nada. E o terceiro, e mais bonito, Ishvara Pranidhana, que para eles é entrega para Deus. Para nós é fé. Então, tudo isso serve para quê? Se esse serviço que a gente faz for divino, se esse serviço que a gente faz for de entrega para Deus, de conseguir perceber que essa nossa evolução tem um motivo, tem um sentido, tem um porquê. Senão não adianta a gente se conhecer, não adianta a gente se esforçar, porque o objetivo é um objetivo que não nos leva a Deus. Então, eu acho isso muito bonito do yoga, né? Dos Vedas. Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Esforço, autoconhecimento e entrega para Deus, né? Que a gente consiga fazer com que o nosso serviço seja um serviço de entrega, né? Que ele seja esse trabalho-serviço, não só para nossa evolução, mas para a evolução desse mundo que tanto precisa de tudo isso, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Então, mantendo essa serenidade que o ambiente nos proporciona, vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade que tivemos hoje de estarmos aqui, reunidos com amigos tão queridos, amigos encarnados, amigos desencarnados, que nos trazem tanta saudade, mas que sabemos que estão trabalhando onde quer que estejam, que trabalharam tanto em vida e que trabalham agora, mantendo o seu trabalho divino, o seu trabalho de serviço. Que possamos nós também, Mestre, seguir o exemplo de tantos que vieram antes de nós. Que sejamos aquele trabalhador divino, aquele trabalhador que se doa e aquele trabalhador que cresce como ser humano. Que possamos, Mestre, enxergar no Teu exemplo o nosso caminho, nas Tuas palavras, Mestre, o tanto ainda que devemos seguir. E que o nosso esforço, Mestre, seja sempre na Tua direção, buscando, Mestre, o nosso aprimoramento e a evolução do nosso planeta. Te pedimos ainda, Mestre, olha pelo nosso planeta, nosso planetinha azul tão sofrido. Que a Tua paz, Mestre, a Tua luz, o Teu discernimento possa envolver a todos. E que possamos sempre, Mestre, trabalhar na Tua seara, sendo trabalhadores da última hora, trabalhadores do bem, no serviço da paz. Se conosco, hoje e sempre, e que assim seja.